Deixa eu pegar minha cola. Não ficar tão nervoso, eu escrevi. Eu pensei num texto e eu acabei retirando do livro. Então é o texto de Salmos. Tem algumas razões do porquê eu escolhi Salmos para falar com vocês. Eu escolhi porque Salmos, e o capítulo que eu escolhi de Salmos, fala sobre o tema arrependimento. Apesar de não estar escrito lá na língua portuguesa arrependimento, o Salmo 51 expressa o arrependimento. Apesar de que no hebraico você tem a palavra arrependimento ali, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A segunda razão é que após o mestrado eu quero fazer um doutorado. Eu quero fazer um doutorado em Antigo Testamento. Pensando nisso, eu quero fazer posterior a isso um pós-doutorado. E aí eu quero fazer em Salmos. Então eu já escolhi o texto pensando nisso futuramente. Durante um bom tempo as minhas devocionais eram só em Salmos. E isso incluía minhas leituras e tudo mais, né? A terceira razão é que Salmos são musicais, né? Então, eu comecei a fazer qualquer coisa na igreja, foi tocando baixo num volume muito alto que encobria todos os outros. Então, isso era muito bom, muito legal, e Deus conduziu por meio disso. Então, eu escolhi Salmos por causa disso. Então, abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 51. Eu vou ler só o versículo 13, tá bom? Salmos 51, versículo 13. Nós poderíamos ler o capítulo inteiro, mas nós vamos ler só o versículo 13. Que diz assim: Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Uma divisão muito simples que o Salmo 51 faz, o versículo 1 e 2 é um pedido de clemência, então ele está pedindo perdão para Deus. O segundo, do versículo 3 ao versículo 5, é uma confissão do seu pecado. Ele abre o seu coração, ele fala o que está dentro do coração dele, em decorrência do conflito que ele teve, da exposição do pecado dele, e ele reconhece esse pecador e pede perdão para Deus. Do versículo 6 ao versículo 9, você percebe que ele é restaurado por Deus, Deus trabalha no seu interior, Deus trabalha no seu coração, e isso continua, né, essa ideia do coração, do interior, no versículo 10 a 13. E daí no versículo 14, ele encerra os Salmos com adoração. Então é um processo bem simples. Você se reconhece pecador, pede perdão por isso. Há uma transformação que muda todo o teu sentir, todo o teu pensar e te leva para Deus. E no fim das contas, o arrependimento nos leva a louvor e adoração a um Deus vivo, verdadeiro e real. Então, dito isso, eu tenho 5 coisas para a Tamara ficar feliz com os números. 5 coisas acerca do arrependimento. Primeiro, o arrependimento é o voltar para Deus. E é isso que a palavra voltar, que está ali presente no versículo 13, significa arrependimento. É a palavra hebraica shub, que significa um voltar-se para Deus. Essa palavra é usada somente para o ser humano, para designar o arrependimento que o ser humano deve sentir ao abandonar o seu pecado, mudar o seu coração e assim voltar para Deus. Claro que você tem outras palavras, na verdade mais uma palavra no Antigo Testamento para expressar arrependimento, que é a palavra naham, que é aquela palavra que diz assim: Deus se arrependeu de ter criado o homem. Essa palavra é usada na maioria das vezes para expressar o arrependimento de Deus. Então, ele não é um arrependimento de mudança no coração. Ele é um arrependimento por causa da mudança na circunstância em torno daquela situação na qual faz Deus agir daquela forma. Então, quando ela aparece em Gênesis 6, a corrupção humana invadiu a humanidade, a terra. Isso muda a postura de Deus em relação à humanidade, e daí Deus se arrepende de criar o ser humano. Só que quando o ser humano se volta para Deus,
Deus muda novamente a sua postura diante do arrependimento do próprio homem. Obviamente, isso está explicado um pouquinho melhor no livro, e inclusive com citações longas em hebraico, que você vai poder pular na leitura, porque tem a tradução ali presente. Tanto a tradução das Bíblias que nós usamos, quanto a minha própria tradução ali. Então, leia, vai ser legal, vai ser interessante. Não se esqueçam 2 palavras. Entretanto, toda vez que a gente fala de arrependimento, a gente separa as coisas e a gente fala uma palavra que eu ainda não citei, que é a ideia da mudança de mente, né? O metanoel. Essa é uma expressão do Novo Testamento e que ela sozinha, ela carrega uma ideia muito mais de uma mudança interior, de sentimentos, de situações, de circunstâncias. Uma mudança que há no coração. E você tem uma outra palavra que poucos falam sobre ela, que é epístrofe, que também está presente no Novo Testamento. Então, para vocês entenderem um pouquinho, o que eu faço no livro? Eu pego o Antigo Testamento, separo por categorias de livro: Pentateuco, histórico, poéticos, profetas maiores, profetas menores, e vou mostrando o uso da palavra, dessas palavras, nos livros. Por que eu faço isso? Porque quase todo livro bíblico tem a palavra arrependimento. Pouquíssimos não falam sobre isso. No Novo Testamento também, as 2 palavras, tanto metanoel e as suas variedades a partir disso, e a palavra epístrofe também aparece em todo o Novo Testamento. E com isso eu chego a um segundo ponto do que eu quero falar sobre arrependimento. Arrependimento deve ser diário. Por isso que ele se repete tanto na Escritura. Para que eu e você leiamos essa palavra e entendamos que eu e você devemos constantemente nos arrepender dos nossos pecados, da nossa conduta, da nossa postura, mudarmos a nossa mente em Cristo Jesus e caminharmos com Ele. Não posso entrar em muitos pormenores, senão vocês não vão comprar o livro. Tem mais coisa lá no livro. Terceiro, o arrependimento envolve a missão que Deus nos dá. Quando Davi reconhece o seu pecado, quando ele ora, ele tem uma posição muito simples: ensinarei aos pecadores o seu caminho e eles se voltarão para Deus. Então, arrependimento envolve um viés missionário. Nós pregamos, nós falamos, nós anunciamos, nós proclamamos acerca do arrependimento. E arrependimento é uma das doutrinas bíblicas que nós pouco temos falado em nossos cultos. Nós falamos de santidade, nós falamos do pecado, nós falamos de fé. Nós somos presbiterianos, falamos de predestinação, eleição e tudo mais. Vocação eficaz e outros termos como esse. E falamos pouco de arrependimento. Nós, como discípulos de Jesus, deveríamos falar mais sobre isso. Quarto lugar, o arrependimento tem um viés pedagógico. É por isso que ele repete tanto. Mas o salmo que nós lemos, o versículo 13, fala de ensinar. Por falar da expressão ensino, ensino é uma outra palavra que se repete tanto na Escritura quanto a palavra arrependimento. Ela aparece em quase todo o livro bíblico. Pouquíssimos livros da Bíblia não têm a palavra ensino. Isso significa que aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos ensinar para as outras pessoas. Passar, compartilhar, transmitir, não guardarmos somente para nós. Então, arrependimento tem um viés pedagógico, de ensino. Você ouve, pratica e passa para os outros. Não é somente para você. Quinto e último daquilo que eu quero falar sobre arrependimento. Arrependimento é um imperativo. Apesar da palavra shub, que está presente no versículo 13, que nós lemos no Salmo 51, estar traduzido por voltar, ou na versão Almeida, está escrito se converter, convergência. Apesar dessa palavra estar ali nesse sentido, nesse viés, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, a expressão que Jesus usa é um imperativo, é uma ordem. Isso significa que não há possibilidade de eu e você negociarmos arrependimento. Arrependimento é uma ordem dada por Deus para mim e para você.
Você não foi chamado para viver da mesma maneira que você vivia ontem na sua caminhada de fé com Deus. É necessário uma transformação, uma mudança completa no meu e no seu coração. Por isso que o arrependimento é pedagógico, é diário, porque ele é uma ordem divina para nós. Então eu tenho 3 aplicações, eu vou ser rápido nelas, porque o nosso tempo já foi. Primeiro, há um convite de Deus para a sua vida. Arrependam-se. Apesar de eu ter falado imperativo, eu gosto da expressão convite. Ele está te convidando nessa noite para você se arrepender. E enquanto eu estou falando aqui, apesar de ser um momento muito bonito, especial e gostoso, ao menos para mim está sendo. Eu quero que você olhe para o seu coração e entenda aquilo que você precisa se arrepender. Hoje e não amanhã. Amanhã o Espírito Santo vai colocar outras coisas no seu coração para que você possa se arrepender. Então, pensa um pouquinho sobre isso. Segunda aplicação. Proclame o máximo possível, em alto e bom som, sobre o arrependimento para o maior número de pessoas possível. O mundo à nossa volta está falando de uma felicidade que está muito mais flertando com o hedonismo, uma busca de prazer a qualquer custo e a qualquer circunstância. E quando nós ouvimos disso, as pessoas vão com frases do tipo: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E daí ela vai lá, adultera e leva uma vida torta. Proclame, arrependa-se. Arrependa-se. Ainda é tempo de arrependimento. Nós podemos falar à torta e à direita acerca disso. O C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ele diria que o sofrimento é o megafone de Deus. Deixa eu fazer um paralelo com isso e dizer o seguinte: o sofrimento meu e seu, várias vezes, é por falta de arrependimento. E isso está gritando como um megafone na nossa mente e no nosso coração. Terceira e última aplicação. Cuidado. E isso está no livro também. Arrependimento não é um pesar. Sabe assim, quando você fica ruim, mal, porque você tratou mal alguém? Isso não é arrependimento. Isso pode te levar ao arrependimento. Arrependimento também não é o peso na consciência. Aquilo ficar aqui na sua cabeça o tempo todo. E arrependimento também não é remorso. Judas sentiu remorso e não arrependimento. Pedro sentiu arrependimento, se voltou para Jesus. Judas sentiu remorso, se matou. Essa é a diferença clara. E mais um detalhe. Arrependimento não é penitência. A versão católica da Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, está mais ou menos assim. Daí por diante, Jesus passou a falar e a dizer: façam penitência, porque o reino dos céus está próximo. A palavra grega presente ali, derivada de metanoel, não significa penitência, façam penitência, mas se arrependam nas suas vontades, emoções e posturas de vida. É isso que a Escritura diz. É isso que a Bíblia diz. Bom, é isso. Eu espero ter esclarecido alguns pontos que estão no livro. Lá vai estar um pouquinho mais profundo tudo isso que eu tenho falado. Obviamente a gente faz escolhas quando a gente escreve um livro. Então eu não podia falar de todos os livros que tem, todos os livros bíblicos que tem a palavra arrependimento. Então eu decidi fazer alguns recortes. No Antigo Testamento, um do Pentateuco, um dos livros históricos, um dos livros poéticos, que é Jó, um dos profetas maiores, um dos profetas menores. No Novo Testamento, um dos evangelhos, que é Mateus capítulo 4, versículo 17, obviamente. Um texto do livro de Atos, um das cartas paulinas, um das cartas gerais e Apocalipse. Só curiosidade, lá em Apocalipse, das 7 cartas ao Apocalipse, 5 delas falam sobre arrependimento. É muito. Se nós entendemos que João escreveu para a igreja, um ponto central que ele quer que a igreja viva é arrependimento.